Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de um assunto que eu normalmente gosto de falar, mas eu acabo não falando muito nos vídeos do YouTube porque não é muito a minha área de especialidade. Eu não, eu gosto de dar conselhos sobre, mas falar muito sobre não é muito a minha área, não é muito minha praia, porque eu não sou um economista, não sou um cara que entende super de finanças, mas que eu sei cuidar das minhas. E eu queria explicar um pouco para vocês hoje é, a parte de planejamento financeiro com o que você tem, fundamentalmente. Por quê? O que acontece? Nos dias de hoje, a gente acaba se comparando com a vida alheia, com o dinheiro do outro, com o investimento do outro, com o carro do outro, com o imóvel do outro, com tudo que o outro tem. E a gente acaba se martirizando. Putz, eu não tenho esse dinheiro para comprar o celular novo. Nossa, eu não tenho essa condição para comprar esse imóvel. Ai, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro para comprar esse carro. E aí a gente acaba se martirizando e se sente muito mal, né? E aí entra aquele ponto. Você já olhou para o seu extrato bancário ou para a tua conta no banco e você já sentiu uma mistura de uma vergonha com uma culpa, talvez até uma frustração e até mesmo uma ansiedade, porque você não sabe se você vai conseguir dar conta de pagar as contas? Eu tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento na sua vida e isso já aconteceu na minha vida algumas vezes. E uma outra coisa que aconteceu muito na minha vida, que isso me machucou muito, mas eu passei a entender sobre isso que aí eu me comparava demais com uma pessoa, um influenciador, que parecia ter tudo sob controle, parecia que as finanças estavam sob o controle máximo dessa pessoa. E eu pensava que eu estava atrasado, que eu não tinha dinheiro suficiente, que eu ia morrer pobre, que eu ia ser um fudido. Desculpa o palavrão, mas assim, eu imaginava exatamente isso. Putz, eu vou ser um fudido, eu não tenho dinheiro. Eu tô com quase 30 anos, alguns anos atrás, eu tô com quase 30 anos e eu não tenho dinheiro suficiente pra poder, tipo, ter uma segurança. Eu sou um fudido. Eu pensava assim. E hoje eu tenho 31 anos e tô muito longe de ser milionário. E tô muito longe de ter a segurança que eu gostaria. Só que existe uma coisa que eu acho que você tem que entender, é que a gente tem que se basear na nossa realidade, não na pressão do Instagram, das redes sociais e da internet em si. Porque a gente fica com uma neurose financeira de que eu tenho que ficar rico o quanto antes possível, eu tenho que ficar milionário, eu tenho que alcançar a minha segurança financeira, a minha estabilidade o quanto antes possível. E se eu conseguir antes dos meus 30 anos, eu tô feliz. Se eu conseguir antes dos meus 40 anos, eu tô ótimo. E aí, se eu tô com 35, 40 anos, eu tô atrasado e eu tô um fudido. Ou se eu tô acima dos 30, eu sou uma pessoa atrasada. Eu sou uma pessoa derrotada, fracassada. Eu, quando tinha 22 anos, minha meta era ficar milionário até os 30. E eu achava aquilo super possível, mas de fato não é tão possível assim. Por quê? Porque dentro da realidade que eu vivi, das condições que eu tive, dentro das oportunidades de trabalho que eu tive, não era possível isso acontecer. E não significa que eu seja incompetente. E também não significa que o mundo é mau. Significa que eu não estava na condição e eu não desenvolvi tal capacidade ou não encontrei a oportunidade para de fato isso acontecer antes dos meus 30 anos. E tá tudo bem. Só que aqui hoje eu vou ensinar você como você planeja a sua vida com o que você tem, com calma, com clareza, sem pressão. Porque o ponto fundamental é esse aqui. Porque, na verdade, o dinheiro é ferramenta. Não é a sentença de valor se você é melhor ou pior. Ter dinheiro é muito bom, é ótimo, é maravilhoso. Eu corro e eu trabalho muito atrás do dinheiro diariamente. Não significa que eu seja um cara mercenário. Não significa que eu seja um cara ganancioso. Significa que eu seja um cara ambicioso que deseja, obviamente, ter minha segurança e minha estabilidade. Porque, obviamente, o dinheiro que faz com que a gente compre as nossas coisas, que a gente faça as nossas viagens, que a gente banque aquilo que a gente tem. Então, o dinheiro é o meio, não é o fim. Então, eu queria muito que vocês entendessem como que eu aplico isso na minha vida, para você parar um pouquinho de se comparar, para você parar um pouquinho de se martirizar com relação a dinheiro, porque de fato isso está te fazendo mal. Por quê? Primeiro ponto aqui que eu quero falar para vocês é sobre a comparação, né?
A comparação, gente, ela é um veneno. E principalmente nesses últimos anos, ela se tornou um veneno pior ainda. Por quê? A gente olha a viagem que o outro está fazendo, o carro que a pessoa acabou de comprar, o investimento que a pessoa chegou, e aí a gente se sente de fato inadequado. A gente se sente de fato incompleto, a gente se sente inútil comparado ao outro. Só que eu queria contar uma coisa pra vocês. Você não precisa da realidade de ninguém para você viver bem a sua vida. Você não precisa da felicidade de ninguém para você ser feliz com a sua vida. Então, eu queria que você entendesse que as suas finanças, o teu patrimônio, ele começa primeiramente com a aceitação, tá? E principalmente com a consciência. Não com essa comparação, um autoflagelo, uma culpa de que você tá mal. Não. Você tem que aceitar a condição que você tem e ter consciência de que você pode sair dela. Esses são os dois pontos fundamentais, tá? Por quê? Quando você se compara com outras pessoas, você acaba se desconectando da tua própria vida, da tua própria condição. E o planejamento financeiro, ele só funciona se ele for baseado na tua realidade, na tua vida, no teu momento, nas suas finanças. Porque se não tiver isso, como que você vai querer fazer um orçamento financeiro com a conta bancária do outro? Não dá, é impossível. Então eu queria que você entendesse isso daqui para a gente poder trabalhar essa sua finança, esse seu dinheiro suado, para que você de fato consiga segurar da melhor forma e sem se comparar com os outros, porque assim, de coração, eu acho que eu sempre falo isso em quase todos os meus vídeos. Por favor, para de se comparar. Isso te faz muito mal. Você pode ficar na rede social, você pode fazer o que você quiser, você pode seguir pessoas, não tem problema. Mas não se compara. Não coloca o seu valor em xeque por causa do outro. Isso é terrível, isso é tenebroso. Isso só vai acabar te afundando. E aí você vai ficando triste, porque você não tem aquilo que o outro tem. E aí você vai querer alcançar o que o outro tem, mas você não consegue. E aí você vai piorando cada vez mais. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Para de se comparar, eu acho que é o ponto fundamental desse vídeo aqui. Mas eu queria te passar três coisas que são muito importantes para você entender como você administra essa sua finança e a sua ansiedade para você conseguir galgar e para você conseguir subir degraus na sua vida, tá? Por quê? Quando eu era mais jovem, eu ficava muito tenso e, pô, meu Deus do céu, eu não vou conseguir alcançar essa milionária e tal, então quer saber? Eu vou torrar tudo, vou viver a vida é uma só, vou curtir, vou aproveitar e o cacete é quatro. E aí o que aconteceu? Eu me fudi, porque eu perdi muito tempo gastando dinheiro sem guardar, sem investir, sem fazer porcaria nenhuma, e aí eu tive que começar a investir um pouco mais tardio. E tá tudo bem. Tem tempo para todo mundo. Só que se eu tivesse consciência, eu teria feito muito antes. E eu não tive consciência, e aí eu queria que vocês aprendessem isso daqui, que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Primeiro de tudo, é a gente olhar para nossa vida e para nossa finança com honestidade. Eu quero que você olhe para sua vida financeira. Eu quero que você olhe para o quanto que você ganha, para o quanto que você gasta e aonde está ficando aquilo que te sobra, tá? Cláudio, não me sobra nada, então não tem problema. Eu quero que você olhe o quanto que você ganha e eu quero que você olhe o quanto que você gasta. Eu queria que você mapeasse isso. Por quê? Você não precisa criar uma planilha, você não precisa criar uma ferramenta, você não precisa criar porra nenhuma. Eu queria só que você escrevesse. Pega uma folha de papel e divide ela no meio. Eu quero que você escreva ganhos e perdas. E aí você vai escrever tudo que você ganha no mês. Eu ganho o meu salário. Beleza, é só o salário? Então deixa o salário ali. E o que que você tem de gasto? E aí você vai colocar comida, telefone, internet, luz, aluguel, você vai botando tudo lá. E aí, a partir daí, olha só, a partir daí, só nesse primeiro ponto, você vai começar a ver que tem coisas que você gasta que são inúteis. E que às vezes não fariam sentido você estar gastando.
E às vezes você vai passar a ver que você gasta mais do que você deveria gastar com essas coisas inúteis. Talvez você gaste com jogos, talvez você gaste com apostas, talvez você gaste com bebidas, talvez você gaste com comidas, fast foods, iFood. Às vezes você gasta demais. E aí você tem que dar uma segurada. Eu vou dar um exemplo para vocês simples, que é o seguinte: na minha vida, sei lá, pensando aqui, uns 4 meses atrás, tem pouco tempo. Há uns 4 meses atrás, eu era um cara que eu comprava muito, 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 muito iFood. Eu comprava no iFood pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, ou seja, quase todo dia eu comprava coisa no iFood. E, cara, aquilo vai indo, né? No cartão de crédito, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, meu cartão de crédito tá vindo muito alto. E aí eu fui fazer esse mapeamento meu, entendendo o que que eu ganho e o que que eu gasto. E aí, quando eu fui começar a fazer e botar na ponta do lápis, eu comecei a ver que eu estava gastando demasiadamente com iFood, com comida, com fast food, com coisas completamente inúteis. E aí eu falei, cara, eu tenho que cortar isso. Deve ter mais ou menos uns 2 meses para mais que eu não compro nada no iFood. Ah, Cláudio, mas substituiu em algum lugar. Sabe onde eu substituí? No mercado. Eu passei a comprar as coisas no mercado e fazer na minha casa. Gasto muito menos dinheiro e acabo evitando de ficar pagando fretes absurdos, ficar comprando fast food sem necessidade. Então, esse é o primeiro ponto. Mapeie a tua vida. Entenda o que que você tem de gasto, o que que você tem de receita. Para quê? Para você acender uma luz. Não é para você, eu vou ficar rico e milionário a partir de agora. Não, não, de forma alguma. É só você entender o que que entra e o que que sai. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a enxergar o que sai, você vai ticando ali e você vai vendo, putz, eu acho que isso daqui é meio desnecessário. Não tem por que fazer isso. Assim como um tempo atrás, no ano passado, eu comprava muita coisa na Shopee. Eu comprava todo mês coisa na Shopee. Um brinquedinho, um negócio, um acessório, uma meia, um negócio. Porra, uma caneta, um troço. Aí eu falei, caraca, eu tô gastando muito dinheiro com Shopee todo mês. E aí eu fui cortando. E aí você vai fechando a torneirinha, vai fechando a torneirinha, vai fechando a torneirinha. Então esse é o primeiro passo. Mapeie. Segundo passo é você olhar o que realmente é importante para você. Quando você tem o seu dinheiro, quando você tem a sua receita lá, o seu salário, o quanto que você ganha no seu mês, você tem que entender o que que é importante para você. O que que é importante? É a segurança, é a liberdade, é a família, é a saúde, é o conhecimento. O que que é importante para você? Eu queria que você listasse para você 3 coisas que são muito importantes e que são inegociáveis na tua vida todos os meses. Eu vou te dar um exemplo meu. Para mim, 3 coisas que são fundamentais, muito fundamentais na minha vida são segurança, saúde e conhecimento. Como que eu faço isso? Eu tenho 3 pilares aqui: segurança, saúde e conhecimento. Eu pego parte do dinheiro que eu ganho em conhecimento, cursos, livros, aprendizados. Eu pego parte do meu dinheiro e invisto em saúde, minha academia e minha alimentação, tá? E eu pego o meu dinheiro e invisto em segurança. E o que que é essa segurança? Eu vou investir, eu vou pagar um segurança, vou comprar um carro blindado? Não. Eu vou investir, porque eu quero ter segurança financeira. Porque eu sei que lá na frente eu não vou ter a mesma disposição de trabalho que eu tenho hoje. Então eu preciso guardar para ter a segurança que eu vou ter lá no futuro. Então eu invisto em segurança. Esses são os meus 3 pilares. Os seus 3 pilares podem ser outros. Pode ser liberdade. Eu quero viajar, eu quero morar fora e tudo mais. Você vai guardar uma caixinha para guardar. Família. Cláudio, eu quero morar em uma casa, eu quero comprar um imóvel. Então, você vai juntar o dinheiro para comprar um imóvel. Você tem que ter coisas importantes para você. Não adianta guardar por guardar. Isso é meio louco. Vou guardar dinheiro por guardar. Não. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo para você estar guardando. Então, você está guardando para comprar um imóvel, você está guardando para ter uma segurança financeira, você está guardando para ter uma aposentadoria, você está guardando para fazer uma viagem, você está guardando para. Para quê? Para que que você está distribuindo esse dinheiro? Qual o motivo? Então, a partir daí, vai começar a fazer mais sentido você colocar dinheiro ali. E você não precisa botar rios de dinheiro. Bota o que dá. O que dá.
Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Você vai colocar o que dá, tá? Então, assim, eu quero que você entenda o que que é mais importante e escreva. Porque a partir daí você vai começar a ver, tá? Eu ganho, tipo, R$ 3.000 por mês, por exemplo. Se você ganha R$ 3.000 por mês, o que que você tem de contas fixas que você não pode deixar de pagar? E o que que te sobra? Desse que te sobra, o que que você pode investir? Em saúde, em segurança, em liberdade, o que você quiser. E aí você vai jogando numa caixinha do PicPay, vai investindo numa corretora, o que você bem entender, aquilo que você quiser, tá? Eu não vou ficar aqui ensinando sobre finanças para vocês, porque eu não sou esse cara, tá? E o terceiro e último passo é você fazer uma revisita mensal sobre esses padrões aí. Por quê? Toda vez que eu viro o mês, eu olho para aquilo que eu gastei, eu olho para aquilo que eu recebi e eu começo a entender o seguinte, tá? Será que eu consigo remanejar? Será que eu consigo investir mais e gastar menos com academia e alimentação? Será que eu consigo guardar um pouco mais para comprar um imóvel? Então, eu quero que você entenda que o seu dinheiro, ele é uma bússola, ele não é uma prisão. Ele não é um mártir. Ele não é uma coisa que vai te deixar triste, mas é algo que tem que te dar luz. Você tem que abrir os olhos. Ai, Cláudio, mas eu ganho tão pouco, eu tenho um orçamento tão baixo. Então, arruma um jeito de ganhar mais. Cláudio, como que eu vou fazer isso? Empreendendo, trabalhando, fazendo bico. Só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a um ponto que eu já tive 3 trabalhos, 3 empregos. Eu trabalhava de dia, num trabalho, de segunda a sexta. De noite, eu trabalhava de garçom. E aos finais de semana, eu trabalhava tocando e cantando. Então, assim, eram 3 trabalhos. Eu precisava ganhar mais. Então, assim, era um momento. Então, eu queria que você entendesse isso, porque pode chegar algum momento que você vai ter que trabalhar, ter 2 trabalhos, fazer um bico aqui, um bico ali, e tá tudo bem. Isso não é demérito. Isso significa que você está querendo crescer, que você está querendo evoluir, que você está querendo melhorar as suas condições. Não que você tá fudido, que você tá quebrado, que você tá. Não. Então isso é muito importante para você entender. Então, assim, reavalia o que tá dando certo e o que tá dando errado todos os meses. Isso eu acho que é muito importante você fazer, tá? Por quê? Você não precisa esperar você ganhar mais para você ter paz com o seu dinheiro. Óbvio que a gente precisa ganhar mais, precisa evoluir, precisa querer crescer e etc e tal. Mas você não precisa ganhar mais para você ter paz. É só você saber administrar. É você ter um plano, você ter um mapa que respeite a tua história e respeite de fato aquilo que você tem. E que você também reconheça os seus limites. Não dá para você investir R$ 5.000 se você ganha dois. Então, isso é muito importante, tenha clareza. Comece a entender um orçamento que combine com você e não com os outros. E começa a fazer. Porque o ponto fundamental desse vídeo aqui é que você faça. Finança com neurose não rola. Você precisa ter finança com inteligência. E aí o dinheiro passa a trabalhar para você. E não o contrário. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido. Eu normalmente não sou muito de ficar falando sobre dinheiro, mas eu acho que é uma tese importante dentro da realidade da condição que o país se encontra hoje. Então, a gente tem que, de fato, administrar os nossos recursos e tentar gastar o menos possível para que a gente passe por essa crise complicada que a gente está passando no nosso país. Então, assim, eu queria muito que você entendesse que você pode ter esse autocontrole. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, ele sempre falou isso comigo: filho, se você ganha 1.000, você não é para gastar 1.000. Se você ganha 2.000, também não é para gastar 2.000. É para gastar menos, bem menos se possível. Então, se você tem uma receita de 2.000, 3.000, quanto quer que seja, você tem que ter uma vida que você chegue a, no máximo 70% do que você recebe.
Por quê? Porque a partir daí o que te sobrar, você vai investir e alocar em coisas que de fato são importantes para você e para sua vida. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Desejo muito sucesso, muita sorte e muito planejamento na sua vida financeira e, obviamente, em toda a sua vida e em todos os âmbitos que você desejar, beleza? Então, no mais é isso, um beijo grande, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.